sei. Tá, vamos ler. Vou ler esse daqui, ó. Vozes do Além. O dia que assisti O Exorcista. Vamos lá. Então, venho contar um relato do que aconteceu quando eu assisti O Exorcista, o início. O início, então, não é o Exorcista? O Exorcista, o início é aquele, é outro? Ou é o clássico? Agora, acho que, não sei. Bom, primeiramente, preciso falar que sou bem cético. É um moço que nos conta. Embora goste do assunto sobre coisas sobrenaturais, sou cético. Eu tinha uns 17 anos na época e estava com um amigo, por volta das 2 da tarde, assistindo o filme citado. Confesso que não achei o filme grandes coisas não, pois tinha os efeitos especiais bem mal feitos que não me impressionaram muito. Minha mãe estava passando aquele final de semana em um sítio, e enquanto eu estava assistindo o filme, a minha irmã avisou que ela também iria para um sítio na casa da sogra dela e passar o final de semana lá. Eu moro no interior, então são muitos sítios por aqui. Então eu ia ficar sozinho em casa aquele final de semana, mas até aí tudo bem, eu já estava acostumado com isso. Bom, terminamos de assistir o filme por volta das 5 da tarde e saímos de bicicleta, eu e meu amigo, para dar uma volta na cidade. Quando estávamos no meio do caminho, o tempo mudou de repente, sabe? O céu escureceu, começou a ventar muito, começou a pingar umas gotas de chuva. Ai, que delícia. Nesse momento, tive que me despedir do meu colega e voltar para casa imediatamente, para não me molhar. Chegando em casa, já tinha anoitecido. E eu escutei, ainda no portão de casa, antes de entrar, 2 vozes como se estivessem saindo de um rádio, sabe? 2 vozes falando uma língua estranha que eu não reconhecia. Não era inglês, nem espanhol, nem francês ou qualquer língua que, mesmo que a gente não fale, ainda seria possível reconhecer a estrutura, sabe? Na verdade, parecia mais uma língua árabe, sei lá. Essas 2 vozes estavam com um som muito alto e dava para escutar até da rua. Um detalhe importante é que eu quase não tinha vizinhos, pois a minha rua era basicamente de idosos, e a maioria já tinha falecido de causas naturais. Nos últimos anos, né? Já tinha morrido um monte. Deixando ali as casas que moravam desocupadas. E outro fator importante é que havia ocorrido uma enchente no ano anterior que interditou outras casas também. Então a minha rua ficou um pouco fantasma, sabe? Pois a maioria das casas estavam desabitadas na época. Eu ainda fiquei no portão ouvindo as vozes para ver se era de algum filme ou se eu tinha esquecido algum aparelho ligado. Fiquei cerca de 15 minutos no portão ouvindo aquelas 2 vozes e percebi que vinham da casa de baixo, onde a minha irmã morava, lembrando que ela tinha ido para o sítio. As vozes eram de 2 homens conversando calmamente. Um falava, depois o outro. Fiquei paralisado. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Com muita coragem, fui até a janela e vi que o som vinha de um aparelho home theater, que estava conectado com uma televisão desligada. Voltei para o portão e a minha vontade era ir para a rua e não entrar. Mas a chuva havia aumentado e uma tempestade mais forte ainda começou. Não tinha jeito, eu teria que entrar na minha casa, que era a casa de cima. Fui chegando perto da escada lateral para subir até minha casa, quando aquelas vozes pararam. E aí começou uma música que parecia trilha de filme de terror. Subi correndo as escadas e me tranquei no quarto. Mesmo no meu quarto, ainda escutava as vozes falando na casa de baixo. Eu sei que não era nenhum filme, pois, tirando a música macabra que tocou no exato momento em que eu estava entrando, não tocou mais também, só naquele momento e depois não tocou mais. Não tinha nenhum som ambiente de portas, de passos, barulho de carro ou trilha sonora, sabe? Eram apenas 2 homens conversando. Tentei me distrair na internet, mas não consegui. A rede caiu e eu fiquei sem conexão.
Depois a TV começou a chiar e também saiu do ar. As luzes da casa começaram a piscar e nessa hora eu deitei na cama e me cobri todo com o cobertor. Até que depois de muito tempo a chuva parou e o som ficou mudo. Não tive coragem de sair do quarto até amanhecer. No outro dia, fui até o quarto da casa de baixo e vi que dentro do home theater tinha o DVD de um filme de ação, mas um filme normal. Não era nada parecido com o que estava ouvindo. Ninguém tinha ligado aquele aparelho, lembrando que não foi esse aparelho que eu assisti o filme do Exorcista, pois tinha assistido na minha casa, no andar de cima. Quando a minha irmã voltou da casa da sogra dela, eu perguntei se ela tinha deixado o aparelho ligado, mas ela disse que quase nem usava o aparelho. Olha, eu não sei bem o que aconteceu, mas durante as próximas semanas ocorreram vários fenômenos que não conseguimos explicar. 2 dias depois, a máquina de lavar roupas da minha irmã ligou sozinha por volta das 2 da manhã na varanda dos fundos. Outro dia, a minha irmã, enquanto estava no quarto passando roupa, viu as luzes da cozinha acender e apagar, inclusive com barulho, como se alguém estivesse realmente ligando e desligando o interruptor. E quando foi olhar, não tinha ninguém. Luzes piscavam frequentemente, TV desligava sozinha e objetos caíam do nada. Isso tudo durante 1 mês, basicamente. Não nego que podem ser uma série de coincidências, mas foi a noite mais aterrorizante que passei. Embora eu tenha presenciado outros acontecimentos em outros lugares e outras épocas. Um beijo para você, obrigada. Mas, enfim, talvez não tenha ligação aí com o exorcista, até porque parece que a maioria das coisas que aconteceram lá embaixo na casa da sua irmã. Será que não é mais algo relacionado a ela ou a casa dela? Será que algum espírito, alguma coisa assim, acabou usando o aparelho, o home ali, para se comunicar, alguma coisa assim? E essa música teria sido interferência de algum rádio amador? Seria possível interferir no home theater? Um rádio? Quem entende de rádio amador aí? Tem alguém que entende de rádio amador aí? Por favor, me diga se é possível 2 pessoas conversando, de repente de outro país mesmo, acabar por um momento interferindo num home theater em casa. Assim, mas foi só aquela vez. De repente eles acharam a frequência ali, sei lá, aquele momento, depois não achou mais, depois não falou mais. Só tentando achar uma explicação aí plausível para a situação. Mas também não duvido que sejam coisas estranhas realmente acontecendo, alguma energia que estava lá, mas não diria que foi relacionado ao filme. Diria que talvez alguma outra coisa estava por ali e ainda mais relacionado ali com a casa de baixo.